Estamos aqui com Maurício Braz. Ele é pós-graduado em Psicologia Positiva, está aqui nos Estados Unidos há 5 meses, realizando um trabalho com a equipe do Boca Raton FC. Maurício, você pode me falar um pouco mais sobre o seu trabalho? Sim, com certeza. O trabalho é em cima de neurofeedback. O neurofeedback é um treinamento computadorizado, mexendo com o cérebro do jogador, trabalhando o seu foco, sua atenção, o seu relaxamento, para que ele aumente a sua performance durante as partidas. Ele é uma forma de interagir com o corpo e a mente do atleta, fazendo com que ele fique mais participativo, se identifique mais com o jogo e trabalhe em cima dos seus sonhos para que eles virem realidade. Eu vou convidar agora o Bruno, que é um atleta da categoria de base da Academy do Orlando City, para que a gente faça uma pequena demonstração do equipamento e consigamos ver o que esse equipamento pode fazer e como ele pode ajudar os jogadores a melhorarem a sua performance dentro de campo. A gente vai fazer algumas simulações e vai ser um trabalho muito legal. Vamos lá, Bruno. Esse aqui é o equipamento de neurofeedback. Eu vou colocar aqui no Bruno um que a gente chama de coroa, onde tem 12 sensores, tá? E aí a gente consegue visualizar todas as áreas do cérebro dele em tempo real, em 3D, no programa que a gente está colocando aqui na frente. Esse aqui é a parte de cima, mesmo com o cabelo dele a gente vai conseguir visualizar todo o cérebro dele. Eu vou colocar esse aqui para pegar o batimento cardíaco, tá? Então a gente pega as reações do cérebro, também as reações do corpo. Esse aqui eu pego o nível de estresse ou de ansiedade dele. Se essa ansiedade é positiva, a gente chama de eustresse, ela ajuda o jogador. Se ela é negativa, de estresse. Dessa forma, a gente consegue perceber como o atleta lida com o processo de ansiedade. E esse aqui eu pego a temperatura dele. Quando nós estamos muito estressados, o sangue tende a vir para os órgãos principais, coração, pulmão, cérebro e pernas, e a gente já entra num modelo se preparando para trabalhar no processo de atacar, fugir, paralisar. E agora a gente vai botar o atleta num processo de monitoramento, para que nós vejamos quais são as áreas mais e menos ativas do cérebro dele e as outras informações que a gente consegue ter aqui. O programa leva alguns segundos para calibrar todo o processo de informação, todos os sensores, né? E aqui a gente já vai percebendo como é que o cérebro dele está entrando em funcionamento. E a gente vai fazer um corte para dentro do cérebro dele. E a gente vai ver as áreas específicas do cérebro dele. Essa área aqui está ligada aos instintos, ao pensamento automático. Você vai vendo que vai mudando de cor o tempo inteiro, a todo momento, e a cada pensamento que ele tem, novas emoções, novos sentimentos e novos instintos e o processo de razão vão mudando as áreas do cérebro através da atividade elétrica. Quanto mais vermelho, mais ativo. Amarelo um pouco menos, verde menos ainda, regular, azul baixo e creme ou marrom muito pouca atividade. Mas ele está extremamente ativo, porque o Bruno está aqui prestando atenção nas coisas que eu estou falando, né? E dessa forma a gente consegue ver essa área dos instintos que trabalha com os hormônios e neurotransmissores. Isso é muito importante para o atleta, para que ele não tenha um excesso de ansiedade que está ligado a determinados neurotransmissores, ou que também não tenha um excesso de prazer que está ligado a outros, dopamina, serotonina e outros, tá? Essa área central do cérebro trabalha as emoções e os sentimentos, aí que está a amígdala, que é uma estrutura do cérebro que trabalha a raiva, a agressividade. O núcleo accumbens, que é uma área que trabalha a recompensa quando a gente faz alguma coisa e o atleta ele gosta do que ele está fazendo, o cérebro se enche de dopamina e ele quer fazer aquilo novamente. E essa última área do cérebro aqui, que é o cérebro moderno, aí estão liderança, motivação, criatividade, tomada de decisão, escolhas. Bruno, eu vou te convidar agora para fazer uma pequena viagem, uma viagem dentro do seu cérebro, e a gente vai perceber as mudanças que vão acontecendo no cérebro dele. Bruno, eu gostaria que você fizesse uma pequena respiração, sentisse o ar entrando, o ar saindo. E eu queria te convidar para você fazer um jogo imaginário no local ideal. Onde seria esse local? Olha, seria no Rio. No Rio de Janeiro. Onde? No Maracanã? No Maracanã. E você estaria representando que clube? O Flamengo, time de coração. Ah, isso aí. Olha só como é que o cérebro dele acendeu inteiro. Isso é sinal de que existe uma congruência e aquilo tem uma importância para ele. Isso a gente pode usar para um atleta dentro dos valores que ele tem
para que ele trabalhe alinhado com os objetivos dele. Qual a posição que você jogaria nesse campo? Eu jogo mais de ponta esquerda. Ponta esquerda, né? E qual assim seria a sua sensação? Você preferia fazer um gol ou dar uma assistência? O que seria mais importante para você? Olha, fazer um gol é sempre o ideal, né? Mas Aham. dar uma assistência também tem uma... Aham. E Muito bom. essas informações são muito importantes. A gente percebe que ele é um jogador que ele gosta de realizar, mas ele também se preocupa com o todo em ajudar a equipe. Todas essas informações fazem com que a gente consiga tirar o melhor do jogador, transformando ele num jogador de alto desempenho. Essa frequência do alto desempenho é uma frequência muito específica. Nosso cérebro ele tem várias ondas. Uma onda é a alfa, que vai de 8 a 12 Hz, e a outra é a beta, que vai de 12 a 16. Essa onda de 12 Hz é uma onda de alto desempenho. Quando o atleta está nessa onda, ele está em foco relaxado. Eu vou fazer só aqui uma comparação a nível de demonstração. Quando o Neymar pega uma bola, passa por 1, 2, 3 jogadores e ninguém percebeu, mas ele já percebeu que o goleiro está adiantado, faz um toquinho e faz um golaço. Se a gente pudesse dar um zoom no rosto do Neymar, o que a gente iria ver? A gente ia ver um semblante tranquilo, de felicidade, como se ele estivesse passeando no parque. E já ao contrário, o zagueiro atrás dele estaria com uma cara feia porque ele está fazendo muita força. Quando o atleta está nessa performance, nessa onda específica, ele não gasta energia, ele tem uma recuperação muito maior. Qual seria a sua emoção, Bruno, de fazer um gol no Maracanã? Quem seria a primeira pessoa que você iria lembrar? Bom, eu ia lembrar do meu pai, minha mãe, todas as pessoas que me ajudaram. Olha o cérebro dele como é que acendeu por inteiro. Isso é importante porque isso é um outro valor que nós temos dele, que é a família. Então, além de ter esse fato de ser uma pessoa que decide, que ajuda, a família é muito importante. Todas essas informações, num processo de treinamento de um atleta, conduzem ele a trabalhar em alta performance. E dessa forma, a gente consegue ter ferramentas para fazer com que esse estado emocional seja um estado que se repita. Uma outra coisa muito comum é o atleta que fala assim, sumiu em campo. O que ele sumiu? Tem algum gatilho emocional dentro dele que faz com que ele, em algum momento, saia de uma onda de concentração e vá para uma onda de relaxamento. E ele acaba sumindo do jogo, porque ele começa a não executar as funções que foram treinadas, a não usar a estratégia que foi combinada, e dessa forma ele começa a se anular dentro do campo. Isso tudo a gente pode trabalhar em cima de respiração, em cima de exercícios cardíacos, para motivar esse jogador a aumentar o sistema simpático dele, dessa maneira dar um gás especial, onde ele consiga ir dosando toda essa energia e ao final da partida ainda estar trabalhando em alto desempenho. Qual seria o seu adversário ideal, Bruno, nesse jogo? Um dos rivais, tipo o Vasco ou o Botafogo. O Vasco ou o Botafogo tinha um dos times do Rio, né? Então a gente percebe também uma outra característica, a percepção de quem é a pessoa com qual você quer enfrentar. E não ter medo de enfrentar. Não ter medo de enfrentar é uma coisa muito importante para o atleta, porque o atleta, ele lida com medo o tempo inteiro. Né? Como um lutador, como qualquer tipo de atleta, esse limite entre o medo e superar o medo é muito importante, porque nós percebemos o nível de resiliência do organismo desse jogador no momento onde ele está desempenhando aquilo que ele mais gosta. Hoje, qual é o seu sonho, além do Flamengo? Meu sonho é chegar lá, sabe? Chegar no profissional ou no college. Sim, entendeu? Né? Usando um outro caminho, né? Porque aqui é muito comum nos Estados Unidos traçar esse caminho utilizando o futebol para fazer uma faculdade, né? E depois seguir ou não a carreira de jogador, mas já com um título de bacharelado ou de um curso superior, né? E quem seria o top? Depois de você jogar no Flamengo, para onde você iria? Eu iria para um dos times da Europa. Um time da Europa. Você teria um segundo time? Seria o Real Madrid. O Real Madrid. Então você vê, na verdade o que a gente consegue perceber isso? Uma escala de valores. Ele tem aquele sonho inicial que vai contribuir para um sonho maior. Isso aí, o que coroaria isso? No Brasil seria ideal. Jogar na seleção brasileira. Minha casa. Né? Olha, o cérebro dele acendeu completamente. Você vê que é uma coisa que tem um valor muito importante. E quando ele fala em casa, a gente percebe que é o quê? O patriotismo, é aquele jeito do brasileiro de ser, de vencer na sua terra, vencer fora da terra. E acho que esse é o exemplo do atleta que a gente precisa.
Porque hoje o Brasil está vivendo uma crise muito grande e os atletas hoje são um grande exemplo para as crianças, para os jovens, dessa motivação. E hoje a seleção recuperou até o brilho, né, com essa mudança de técnico, a gente consegue perceber várias variações. Bruno, parabéns, você tem um caminho traçado aqui, a sua relação com a positividade está muito grande aqui em todas essas demonstrações aqui do equipamento, a gente consegue visualizar aqui a reação neuroemocional, que o externo não está fazendo uma pressão negativa nele, ao contrário, está fazendo uma pressão positiva, a cor é verde, né? E as respostas neuroemocionais. Aqui a gente percebe as emoções e os sentimentos deles trabalhando de uma forma positiva. Esse sonho é um sonho importante e é um sonho que não causa pressão nele. É uma coisa com a qual ele se sentiria bem numa próxima atividade. Parabéns, você está no caminho certo. E agora é continuar o caminhar, com resultados muito mais positivos. Então é isso aí, minha gente. Grande abraço. Futebol EUA.